Imagina a cena, tipo, pesados portões de ferro fundido, crânios esculpidos em pedra, um monte de ampulheta marcando o fim do tempo. Bem macabro. Sim, uma estética gótica e vitoriana perfeita, só que sabe, cravada no meio do calor tropical e do sol implacável do Recife. É uma quebra de expectativa, assim, meio brutal. Nossa, com certeza. E é justamente o choque entre essas duas realidades que torna a nossa investigação de hoje tão rica, né? Exato. Hoje o nosso mergulho vai direto para os mistérios e, bom, para as lendas fantásticas que orbitam o cemitério dos ingleses. Uhum. E para fazer isso, a gente está cruzando registros da arquitetura fúnebre do século XIX, uma tese incrível sobre design de cemitérios, e as clássicas anotações do Gilberto Freire sobre as assombrações do Recife. Fica muito claro como uma ilha de tradição britânica, tipo, totalmente isolada no Brasil imperial, virou um verdadeiro epicentro de lendas urbanas. Sim, mas antes de a gente entrar nos fantasmas em si, a gente tem que entender por que construir um cemitério com cara de filme de terror europeu no meio do Nordeste, né? Peraí, é verdade. Qual é a origem disso? Então, tudo começa com uma questão de exclusão lá em 1814. O Brasil era, estritamente católico nessa época. E, por regra, os mortos eram enterrados dentro das igrejas ou ali bem pertinho. Certo. Só que os britânicos eram majoritariamente protestantes anglicanos, ou seja, eram considerados hereges pela igreja. Não tinha solo consagrado para eles de jeito nenhum. O que revela muito sobre a tensão da época. Porque chegaram até a cogitar enterrar esse pessoal na areia da praia, não é? Caramba, sim. Uma ideia que a diplomacia inglesa obviamente rejeitou na hora como um completo absurdo. Ninguém aceita isso. Não mesmo. Aí, para resolver o impasse, cederam aos ingleses um terreno completamente isolado ali perto do Lazareto. Lazareto, que era tipo a área de quarentena para os doentes que chegavam nos navios. Certo? Exatamente, a localização já trazia todo aquele estigma, sabe? Doença, isolamento, e a arquitetura que eles escolheram ajudou a sedimentar esse mistério ainda mais. Como assim? Eles construíram obeliscos, uma capela neogótica e aquelas imensas grades de ferro. Na mentalidade vitoriana, o ferro fundido maciço tinha um propósito bem literal de, abre aspas, proteger os mortos dos perigos do além. Caramba, então eles criaram não só um cemitério, mas uma fortaleza fúnebre. Esse isolamento não só afastou os ingleses da sociedade local, mas criou um vácuo gigante de informação. E aonde tem distância cultural, o povo preenche com lenda, né? Perfeito. Quando o imaginário do recifense esbarra nessa fortaleza gótica, a coisa ganha contornos muito bizarros. E o maior exemplo disso, que está nas nossas fontes, é o caso do Sr. Jones. Ah, o comerciante britânico. Esse mesmo. Um comerciante que foi sepultado lá, e a lenda diz que, poucos dias depois do enterro, o espírito dele simplesmente decidiu se manifestar. Pera, teologicamente isso é uma confusão gigantesca. Como é que a galera da época justificava, um protestante inglês voltando dos mortos e se manifestando num terreiro de candomblé? Porque foi isso que rolou, né? Foi. Através da Maria, a esposa brasileira do ex-funcionário alemão dele. E é aí que entra a genialidade do folclore local, sabe? Como eles explicaram isso? A população não estava nem um pouco preocupada com teologia anglicana. Eles viam a presença britânica através de uma lente muito clara, que era o extremo poder econômico. O estrangeiro era, tão focado no lucro que, para a visão popular, o capitalismo dele rompia até a barreira da morte. Que loucura! Quem escuta essa história pode até se perguntar: de todos os motivos para um espírito voltar do além, pedir perdão, deixar uma mensagem, por que ele voltaria? Para fazer uma operação bancária. Sério? Sim, o fantasma do Sr. Jones exigiu que o ex-empregado alemão dele, o Max, fosse lá no cofre da empresa, pegasse o dinheiro acumulado e levasse direto para o túmulo dele. Nossa, é como se o pós-morte tivesse virado uma zona franca de comércio espiritual. Exato. No terreiro serviu como uma casa de câmbio para o fantasma sacar o próprio dinheiro. O patrão britânico, o funcionário europeu,
e o terreiro brasileiro, tudo numa transação financeira sobrenatural. E isso demonstra bem como as lendas eram um mecanismo para a sociedade digerir aquele choque de mundo, sabe? O povo via aquela entrada voraz do comércio estrangeiro e traduzia essa invasão materialista pela própria magia. Faz todo sentido. E o mais curioso é que, com o passar das décadas, o cemitério assumiu de vez a identidade de refúgio dos rejeitados, recebendo até brasileiros excomungados, tipo o famoso general Abreu e Lima. Então, no fim das contas, o cemitério dos ingleses não é só um campo santo de gringo exilado. Não, longe disso. É um palco onde a estética rígida da Europa foi, totalmente engolida e ressignificada pela imaginação do Recife. Enquanto a arquitetura tenta isolar, o folclore sempre dá um jeito de integrar. Com certeza. E isso obriga a gente a olhar para aquele cenário de um jeito totalmente novo, né? Uhum. Porque, olha, se os arquitetos da época forjaram aqueles imensos portões de ferro para proteger os mortos das ameaças externas, quer dizer, das ameaças de fora para dentro, Sim. com espíritos tão obcecados por capital circulando por ali, fica a dúvida para quem está ouvindo a gente. Será que essas grades pesadas não serviam, na verdade, para manter fantasmas materialistas tipo do Sr. Jones bem trancados do lado de dentro?